irmãos aqui presentes, irmãos das redes sociais, profunda gratidão e a todos os votos de muita paz em Cristo Jesus. Estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tema: o suicídio e a loucura, que se encontram nos números 14 a 17. A doutrina espírita, com Jesus, com o Evangelho, não desconhece e não nega que fatores materiais, orgânicos, ambientais, genéticos, hormonais, políticos, sociais, concorram para o surgimento das doenças mentais, concorrendo também para o suicídio. Mas a doutrina espírita, fugindo à influência de uma visão essencialmente materialista, organicista, coloca a alma no centro de todas estas ocorrências em torno do suicídio, da loucura e das doenças mentais como um todo. Se é certo que fatores diversos concorrem para o desequilíbrio mental, é induvidoso, é inarredável que no espírito está a causa primeira da sua desarmonia, do seu desequilíbrio, da sua loucura e, por extensão, do suicídio. É por esta razão que algumas pessoas se desequilibram ao extremo, perturbando-se em demasia, enquanto outras, enfrentando as mesmas influências sociais, econômicas, profissionais, culturais, genéticas, não chegam ao mesmo estado de degenerescência mental. A maneira como o espírito encara a vida,
a maneira como o espírito encara as diversas ocorrências, concorre decisivamente para um menor ou maior desequilíbrio. É o que nós encontramos muito bem explicado entre os itens 14 a 17. Sofrer, todos sofremos. Chorar, todos choramos. Mas aquele que desenvolve uma filosofia de vida lastreada no Evangelho e na doutrina espírita, para nós que somos espíritas, este dificilmente enlouquecerá, poderá ver-se envolvido pelos desequilíbrios mentais, mas aí será muito mais fruto de fatores orgânicos, sociais, culturais, genéticos, do que a depender de sua convicção existencial. Leio parte do que temos no item 14, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se, encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalo a razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. Os princípios básicos da doutrina, quando bem compreendidos, estudados, arquivados e aplicados na concretude das nossas vidas, não nos isentam totalmente das dores, das decepções, das desilusões, mas dão-nos uma outra visão, uma outra estrutura, através das quais, da estrutura e da visão, passamos a administrar melhor
as ocorrências inditosas. Com isso, sofremos, choramos, como todas as criaturas na terra, mas muito dificilmente este que desenvolveu tal estrutura mental chegará ao extremo da loucura. No item 15, Allan Kardec diz que o mesmo ocorre com o suicídio. E comentando sobre o suicídio, no número 17, Allan Kardec traz uma outra excelente reflexão. Além de a doutrina espírita afastar a muitos do suicídio, pelo esclarecimento que traz, a doutrina espírita ainda produz uma outra excelente contribuição. Contribuição esta que decorre da manifestação mediúnica daqueles que se precipitaram na porta falsa, equivocada do suicídio. Diz o codificador: o Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. E no número 16, Kardec comenta sobre os efeitos nefastos, deletérios da incredulidade, da falta de fé e até os efeitos negativos da simples dúvida sobre o futuro do espírito ou alma. Escreve o codificador: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Contrariamente, diz o codificador, o crente, aquele que sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, este desenvolve uma paciência e uma resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Os cristãos, todos eles, incluindo-se os espíritas, não devemos nos satisfazer com a simples crença ou esperança de continuidade da vida
após o sepulcro. Mais do que simplesmente crer, mais do que simplesmente desenvolver uma expectativa, uma esperança, o cristão precisa desenvolver, conquistar uma convicção, uma certeza, a mais inabalável possível, mesmo porque com o Cristo qualquer dúvida a respeito deixou de existir. Em seus 3 anos de messianato entre os homens, especialmente nos seus entendimentos particulares com os discípulos, seus amigos e companheiros, ele sempre os esclarecia sobre como seria a sua morte, e teve sempre o cuidado de dizer que no 3º dia ressuscitaria, ressurgiria, ressurrecto, vivo. E por esta razão, ele é cognominado o Senhor dos Espíritos, reaparecendo de maneira inequívoca depois de sua suposta morte na cruz. Ele matou a morte definitivamente. A morte passa a ser, então, uma transferência de uma condição vibratória para outra. A criatura, através do fenômeno morte, sai de um estado de vida para um outro estado. E a diferença fundamental está entre mais matéria ou menos matéria. Quando estamos na Terra, estamos envoltos em mais matéria. Com a morte ou desencarnação, somos menos matéria, porque deixamos na Terra o invólucro carnal mais grosseiro, mais pesado, mas deixamos o corpo, mas não deixamos a vida, que é imperecível, que é indestrutível. Com esta convicção, com esta certeza, repita-se, continuamos a sofrer, mas sofremos com uma outra perspectiva. Estamos agora certos, seguros do triunfo da vida sobre o decesso celular ou morte. E com esta certeza, vamos, ao longo da encarnação, conquistando uma outra visão de vida, mais calma, mais serenidade, mais confiança, mais otimismo, mais fortaleza moral para o enfrentamento das dificuldades terrenas. Foi por esta razão, dentre outras, que Jesus, amorável e amigo, conversando com os seus colaboradores mais diretos, os discípulos,
Agora, seus amigos, diz-lhes isto que João anotou no capítulo 16, versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E por um instante ficamos a meditar no infinito júbilo, na alegria incontida dos discípulos quando passaram a travar contato visual, em áudio, no toque com Jesus após o seu reaparecimento do túmulo. A certeza de que o Cristo vivia deu-lhes toda a segurança, toda a paz, toda a força para iniciarem ali o seu ministério. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Emmanuel, em seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, nos traz esta página, Alegria Cristã, e trago para todos nós alguns fragmentos desta página do querido mentor. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior. É este pensamento que nos imuniza contra a loucura e o suicídio. Essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. É outra a perspectiva existencial, dizemos nós. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos
das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. É tão essencial a certeza da indestrutibilidade do Espírito, que Saulo, às portas de Damasco, tendo oportunidade de ver o Cristo ressurrecto e com ele estabelecer um diálogo, mudou completamente o seu ponto de vista. Saulo abandona os caminhos trilhados até então e procura em tudo e a todo o tempo atender à vontade do Mestre. Eis o que Lucas anotou depois de ouvir a narrativa do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Saulo, dirigindo-se a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Queria deixar esse registro nesta oportunidade. Segundo pesquisadores, em toda a Bíblia nós encontramos 533 vezes a recomendação do levantar-se. Levanta-te, diz Jesus para Saulo. Em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, encontramos 533 vezes recomendações neste sentido. E somente no Novo Testamento, ainda segundo as pesquisas, 71 citações em torno do levantar-se, do levanta-te, porque o cristão necessita estar de pé e caminhar, ainda que a passos lentos, mas constantes. E Emmanuel, no seu mesmo Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 39, traz-nos esta página, entra e coopera. Ele vai dizer nesta página que Jesus recomenda a Saulo que entre em Damasco, onde ele seria orientado sobre o que fazer. E Jesus, dias depois, vale-se da mediunidade de Ananias para esclarecer Saulo, como a dizer a Saulo e dizendo a todos nós que a cooperação é lei universal, que ninguém conseguirá realizar nada de bom, substancialmente bom, sozinho, sem a cooperação dos companheiros de ideal. E Emmanuel anota, Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado
em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens, ou dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Nosso tema de hoje: o suicídio e a loucura, capítulo 5 do Evangelho, números 14 a 17. Até aqui, em nosso estudo metódico e sequencial, desenvolvemos estas ideias. Deus é sempre justo, existindo justiça nas aflições. Agora é o tempo ideal para melhorar. O que faremos evitando as causas atuais das aflições? Necessitamos nos valer das experiências transatas e seguir adiante, aprender com os efeitos das causas anteriores das aflições, aflições oriundas de outras reencarnações. Deus nunca se magoa com seus filhos. Com este pensamento, estudamos o esquecimento do passado. Com aceitação dinâmica, avança-se mais e melhor. Quando estudamos motivos de resignação, motivos de aceitação, motivos de aproveitamento das aflições que nos alcançam. E hoje estamos fixando esta ideia: equilíbrio e saúde integral com Jesus. Equilíbrio, harmonia, calma, serenidade, segurança, saúde integral com Jesus. E para isto precisamos permear-nos do Evangelho, da certeza da imortalidade da alma, vivermos como autênticos filhos de Deus, bem aproveitando as oportunidades que chegam para todos nós. Agora fechamos com a contribuição do poeta José Soares Cardoso, do seu livro Onde está Deus? Capítulo 5, Enamorado do Bem. Um breve trecho. Diz o poeta: como é bom viver contente, enamorado do bem, não guardar rancores n'alma, não querer mal a ninguém, ouvir com profundo enlevo o diálogo das flores e escutar dos passarinhos a linguagem de inocência, sentir e amar a beleza que os astros, a natureza e a própria vida contém. Alegrarmos-nos, ainda que por entre dores e dificuldades, vivendo certos e seguros da condição de herdeiros de Deus que somos todos nós. A vocês,
almas irmãs de mais distante e de mais perto, o meu amor e a minha gratidão, com votos de mais paz em Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre.